Então, olha só, quero mostrar pra vocês essa sobrancelha, tá? O que acontece aqui? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas essa sobrancelha é uma sobrancelha masculina e olhem só, como tem excessos ali e é difícil identificar aonde começa essa sobrancelha, por onde começar, principalmente quem tá começando na área ou para quem ainda tem um pouco de dificuldade no design. Nesse caso, eu não sou muito a favor de ficar fazendo medidas e se baseando somente nisso. Não que elas não sejam importantes, mas eu não gosto desse engessamento. Eu gosto que a pessoa ela consiga ter a percepção de olhar para o cliente e ali começar a entender sobre esse formato, entender por onde vai começar e não depender somente de uma medida, tá? Então, nesse caso aqui, essa pessoa aqui, essa cliente que tava ali, esse cliente, ele queria uma sobrancelha, ele gosta das sobrancelhas grossas e tudo mais, não queria que a gente cortasse bem aparado os pelos, mas como os pelos não estavam muito compridos, eu só aparei ali, cortei só as pontinhas e assim, conforme crescer, no próximo mês a gente não vai cortar tanto, porque é o estilo desse cliente. Outra coisa importante vocês se atentarem. Entender qual é o estilo do cliente, entender o que ele quer para essa sobrancelha, o que aconteceu com essa sobrancelha, qual é a história dessas sobrancelhas, tá? Então, tudo isso é muito importante. O cliente que chegar para você e já começar, e você profissional já começar fazendo o trabalho sem fazer perguntas, sem saber da história daquela sobrancelha, sem escutar a frustração do seu cliente, isso é muito errado, porque se ele tá ali e procurou você, é porque certamente está insatisfeito com algo. Então, nessa sobrancelha, eu tirei o excesso, somente o excesso, né, ali embaixo, e eu penteei essa sobrancelha para cima, alinhei para mim poder ter uma maior visibilidade dessa sobrancelha, para mim entender quais partes eu poderia tirar. Então, observem que outra coisa que tinha acontecido com essa sobrancelha ali, ó, a parte mais densa, a parte mais escura dessa sobrancelha, a densidade maior, é um pouco ali no final, tá? Tem ali a parte escura, não vou conseguir mostrar pra vocês aqui, desenhar, mas ali no final e um pouquinho, sem ser tão no início, do meio para as sobrancelhas próximo do final, tem uma parte mais escura desses pelos. Por quê? Porque ali é a parte onde mais tem pelos, então acaba sendo uma parte com maior densidade. E o que aconteceu? O profissional anterior acabou tirando muito o final das sobrancelhas e acabou ficando ali, bem o final daquela sobrancelha ficou um pouco menos pelos, então acabou ficando meio que disparelho, né? E o que a gente fez? Então eu preservei, deixei esse final mais comprido, porque para esse rosto que eu fiz necessitava um final mais comprido. E outra coisa, uma dica muito importante. Sobrancelhas masculinas são muito diferentes das sobrancelhas femininas na hora de realizar o design. Então, a gente não vai seguir tudo certinho, final do olho, início, meio do olho, ponto alto. Não é assim. Tem que observar onde é que tá parando essa sobrancelha, onde é que tá sendo o final dessa sobrancelha. É através dessas percepções que vocês vão conseguir se basear e ter um norte de como que é esse formato. Porque nenhum profissional deve criar algo, deve modificar o que já existe. O nosso trabalho é fazer o quê? O nosso trabalho é melhorar, né? Aprimorar o que já existe no cliente. Então, jamais a gente vai ficar modificando, porque eu acredito que a nossa essência, ela deve ser mantida. Então, as sobrancelhas é a mesma coisa, tá?